como que você começou a carreira de música, assim, foi com banda, né? Como que começou tudo, assim, a música na sua vida? Olha, Babi, eu sabia que eu ia trabalhar com música desde os 7 anos de idade. Sabia. Assim, vamos se entregar um pouquinho aqui, né? Em 83 eu recebo de presente, quando eu tinha 7 anos de idade, no meu aniversário, uma fita cassete de um álbum chamado Voo de Coração, do Richie. Para uma criança de 7 anos que só ouvia Balão Mágico e afins, aquilo mudou minha vida de uma forma assim, de ponta cabeça. A partir daquele dia eu sabia que eu ia seguir alguma coisa na música. Eu não sabia o quê, porque 7 anos a gente não sabe nem comer catota direito, mas eu queria fazer alguma coisa com música. E desde aquele dia eu comecei a prestar atenção em tudo de música. Então eu lia ficha técnica, eu gravava nomes. Então, sem querer, eu acabei direcionando minha vida inteira para o mercado da música. Aí eu fui entender que eu não tinha muito talento, comecei para a parte do business e daqui segui. Você lembra de quem que é hit? É isso que eu ia Menina Veneno. Meia-noite assim? no meu quarto. Esse é o inspirador da carreira. Beijos, passos. E eu já tive a chance de contar isso pra ele. Então é muito foda. Então vem daí a minha paixão. Aí quando começa a faculdade, eu começo a montar, a produzir programas em rádios comunitárias. Que é assim que a gente chama hoje, né, pastor? Antigamente era pirata. Pirata. Não, piratas, que é isso! Nunca. Não, nunca. Imagina, era contra a lei isso Gente, aí. mas eu gostava de uma rádio pirata na época que eu era mais novinha. Mas o governo não gosta. Não, mas eu A gostava Anatel porque não gostava tocava muito, axé. não. Aí eu gostava da rádio, porque tocava axé. É que agora é mais que organizado no 87,5, mas naquela época você chegava em qualquer dial, então causava uma dor de cabeça danada. Aí fiquei fazendo um tempo rádio pirata, nesse tempo também na faculdade eu comecei a produzir e participar de festivais de música, só que amadoramente. Ou seja, informalmente. Em paralelo, eu fui trabalhar na GM, na Ford, Banco do Brasil, tipo, engravatado mesmo. Até eu descobri que não era o que eu queria. Consigo entrar em gravadora nos anos 90. Entro quando era Polygram, pouco depois a Polygram foi vendida para a Universal. Fico na Abril Music, onde conheço o meu grande amigo Luciano Varela. Muitas histórias. Passo por EMI, monto minha gravadora em 2005, monto minha rede de rádios, que era Double D. Quebro as duas empresas em 2010. Depois eu vou fazer a gestão da Quarup. E aí a gente tem essa ideia doida em 2011 para 2012 de distribuição digital de música, de futuro, de streaming. E a gente monta um NPM numa garagem em 2012. E cá estou. Mas você falou assim que eu trabalhei em gravadora, Essa você Express, tem né? gravadora da época do vinil e da fita cassete, assim. É isso aí. Como que foi a chegada do digital nas gravadoras? Vocês que estavam lá dentro desprezavam, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui vai... Como que foi essa? Então, eu era moleque. Então, moleque, a gente é teimoso, a gente acha que sabe tudo do mundo. Eu conheci o algoritmo MP3 em 97. Eu não tinha nem começado a trabalhar em gravadora. E eu achei a coisa mais fantástica do mundo. E fui ler, fui entender o que era aquilo. Eu falei, cara, isso é a revolução completa. E ali eu já me joguei de cabeça no digital. E achava estranho que em gravadora a galera demonizava o MP3, por exemplo. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, que se alguém tiver a chance de ler, chama Como a Música Ficou Grátis, que dá 3 pontos de vista sobre essa revolução digital. Ou seja, tem do cara que criou o algoritmo MP3 e por que ele deixou gratuito o código. O segundo ponto de vista era de um cara que trabalhava em gravadora, numa fábrica de CDs na época, e ele muqueava ali dentro do sapato, jogava tudo isso na internet para pegar reputação e vender CD pirata. E o terceiro ponto de vista, que era o mais legal, que era das gravadoras, que fizeram a pior coisa possível. Elas simplesmente começaram a processar as pessoas que baixavam música. E eu já via isso como... As gravadoras fazendo isso como uma abominação. Eu lembro de, nas gravadoras, as pessoas tratarem isso como caso de polícia, bandidagem mesmo, saca? E eu falava, mas porra... E era aquela todo época que negócio baixar uma legal. música era uma coisa de horas, né? Que você baixava, ficava lá o negócio... Você baixando. tinha que ter todo um esquema. Você tinha o Kazaa, o Rapid Share, você tinha o WinMX, você tinha o próprio Napster, nasceu daí. Você tinha que saber mexer. Senão você baixava e falava, nossa, o novo álbum do Metallica. Aí você baixava lá, era um vírus que fodia com o teu computador. Pode falar palavrão? Pode, né? Mas é assim, tipo, você falou que processavam as pessoas que baixavam.
Então, assim, por exemplo, mas, assim, quem baixava na época, você era molecada, um moleque, um nerd. Era assim, você tinha que saber mexer com o computador. Aí que você tinha um lance de entrar depois da meia-noite para um pulso só, porque não tinha internet Wi-Fi, cara. Era terrível. Nossa, era. Aí a galera baixava em Real Audio, que era uma qualidade piorzinha. Então, assim, não era para todo mundo. Mas quando chega um Napster e fala, agora é para todo mundo, que foi 2002, aí a casa caiu. Eu lembro de determinada gravadora que eu trabalhei em 2001, 2002, 2003, que se falou que isso era caso de polícia, as pessoas tinham que ser presas. E é mais mesmo. Aqui no Brasil, saca? E eu falava, putz... Aí eu já começava a ficar desanimado com gravadora nessa época. Nessa época eu já falava. E artistas, né? O Metallica comprou uma briga enorme contra o Napster na época, né? De vários artistas, assim, né? Ó, uma lição que eu aprendi, porque junto com tudo isso também eu comecei a lecionar em faculdade e universidade, cara. Que você não consegue frear o consumo da tecnologia. As pessoas vão consumir. É uma tsunami. E ponto final. Ou você surfa essa tsunami, ou você vai quebrar a sua prancha na primeira onda que vier, cara. Então eu falava, não vai dar muito certo. Eu via a insistência das gravadoras no mercado físico, em proteger aquilo, porque os anos 90 foram extremamente rentáveis para as gravadoras. As gravadoras ganharam muito dinheiro, porque o CD era extremamente valorizado. Só que o CD foi inventado nos anos 80 e virou popular nos anos 90. Só que nos anos 90 eles venderam 50 anos de catálogo em 5. Porque pegou música dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e colocou tudo para vender de novo em CD numa qualidade digital. Então, todos aqueles vinis e fitas que foram vendidos por décadas venderam em 5 anos. E hoje também vende no digital, né? Eles ainda continuam também ganhando. E as gravadoras, os contratos, assim, não eram. As pessoas não eram muito atentas com contratos. Então, você pagar. Os artistas recebiam 4%, 5% de royalty. E ainda existia um negócio que chamava royalty break, onde se pagava metade dos royalties para o artista quando fosse uma coletânea ou meios não tradicionais, como o digital. Então, você imagina uma empresa que tem 95% de lucro em cima de um produto em 5 anos. Então, era muito dinheiro. E aí fez com que as gravadoras elas entrassem nessa redoma de proteção, sentou numa pilha de dinheiro e falou, daqui eu não saio. E você acha que a internet que veio para quebrar paradigma na gravadora e para o artista, isso foi muito benéfico? A internet, ela democratizou. Então, enfim, essa frase é horrível, porque todo mundo fala. Não, na verdade, ela deu voz a quem não tinha. Então, você começou a descobrir artistas que simplesmente falavam, mas se eu deixar o MP3 para baixar no meu site, eu posso? Pode. E as pessoas começaram a construir carreira em cima disso. Então, as gravadoras começaram a perder o poder. Então, a música era sucesso quem 30 pessoas determinava que era sucesso. Até 2003, 2005, 30 pessoas. Então, você tinha 5 diretores de marketing de gravadora, 5 diretor artístico, 5 presidente, meia dúzia de radialista, meia dúzia de produtor de televisão. Essas pessoas se uniam e falavam, isso vai ser sucesso. E era sucesso. Sim. E aí você tinha um filtro que ninguém conseguia passar. Hoje não tem mais esse filtro, não tem mais 30 pessoas. Hoje é o universo, né? O universo como um todo, né? Mas tinha histórias curiosas, eu lembro assim de época de rádio, assim, de chegar lá o divulgador, ele trazia uma sacolinha com vários, na época, acho que era CD já. Aí eu chegava lá com 5, 6 CDs, daí falava assim, não, a prioridade nossa é essa. E eu vi uma cena que eu fiquei chocado, assim, o divulgador da gravadora pegar e falar assim, a prioridade é essa aqui. E era um disco do Tom Petty and the Heartbreakers. E lá esquecido na sacola, assim, tipo, com pouquíssima importância, tinha um tal de Nirvana. Aí, assim, só que aí as pessoas ficaram descobrindo que estava acontecendo um vendaval nos Estados Unidos chamado Nirvana e falaram, esquece, a prioridade da gravadora mundial é o Nirvana. E eu vi essa cena acontecer. E eu até sei quem é o divulgador, que ele já contou essa história várias vezes. E é engraçado porque em gravadora a gente fazia reuniões assim, vamos ouvir o disco novo do fulano. Aí parava 30, 40 pessoas na gravadora. Qual que é a música que trabalha? Aí era uma votação ali, cara. Sim. E aí, no final, o que estourava não era necessariamente a música de trabalho. Então, tinha muito isso. E o viral, ele não é uma coisa nova. O viral existe desde 1500, da época dos menestréis. E acontecia isso e a gravadora ela era muito perspicaz, ela mudava rapidamente. Falou, não, agora não é mais Information Society, vamos trabalhar no Nirvana. Esse negócio é bom, vamos ganhar dinheiro. Bem, a própria música de trabalho, assim, uma outra história que eu lembro assim, o Raimundos, quando lançou, tipo, fizeram um videoclipe de uma música,
decidiram que a música de trabalho em rádio era uma segunda. Aí, num certo dia, assim, tocava as duas e nenhuma das duas estava acontecendo muito. Não tinha emplacado, porque até por MTV e rádios não jogarem juntos. Aí, de repente, chegou num dia, assim, o Tatola, que ele tava para entregar o horário, assim. Aí, ele pegou, ele chamou a chefe de promoção, a Tuca, falou assim... Ah, Tuca, vou encerrar meu horário aqui tocando Raimundos. Mas não quero tocar música de trabalho. Escolhe uma outra que você achar legal. E a Tuca falou assim, eu gostei muito do Selim. Então tá, vou tocar Selim. Aí era quase 7 horas da noite, ia começar a Voz do Brasil, ele começou a tocar esse Selim. Uma poesia, né? Aí na hora o pessoal da gravadora, assim, da Banguela, assim, começou, não, essa música não vai ser nem trabalhada, essa música não era pra ter sido gravada, só que a música, assim, das 7 horas da noite até meia-noite já foi a mais tocada do dia. Se a parada tivesse sido depois, tinha ficado em primeiro lugar. E aí lascou, porque, mano, eu vou tocar essa música que o pessoal adorou, e as outras não aconteceram nada. E você sabe que guardadas as devidas proporções, pastor, isso acontece no digital também? Então, sei lá, tem um artista novo, tá lançando um novo, sei lá, tem um artista que a gente decidiu trabalhar, que é uma prioridade, vamos lançar o álbum do cara, beleza. Qual que é a faixa foco? Agora chama faixa foco. É a terceira, que é a, sei lá, camisa amarela. Aí beleza, aí você manda para as plataformas de streaming, ó, camisa amarela, pitching, foto, blá, blá. O editor, que é a pessoa que escolhe as músicas que entram na playlist, ele vai ouvir, obviamente, a faixa foco, mas ele tem a liberdade de ouvir o álbum inteiro e escolher a que ele quiser. Não tem mais um processo de sentar e alinhar. Então, vira e mexe, lança o produto e a gente vai seco lá, fala, deixa eu ver se pegou uma playlist. Aí pega, nossa, pegou 5 playlists, mas das 5, 3 pegou 3 outras músicas, e aí, como é que você faz, cara? Porque essa é a democratização, as pessoas vão ouvir o que elas querem. E aproveitando a parte de democratização... Mas Babi, é um pesadelo, cara, isso aí. Você gosta de funk, não gosta? Gosto. Você sabia que Condzilla, GR6, um dos responsáveis foi o Sr. Arthur? Não sabia. Ele lá na UAM. Conta isso aí pra gente. Na verdade, eu acreditava no funk já há muito tempo, Babi. Então, quando foi em 2010, eu fiz um trabalho para uma empresa chamada Supportcom e me chamaram para ser meio que a pessoa que escolhia o que ia ser promovido num negócio chamado Ringback Tone, que quando você ligava para a pessoa, em vez de fazer um som de chamada, tocava uma música. E era sempre Justin Bieber, umas coisas bem normaisinhas, tranquilas. E eu já gostava dessa coisa diferente. E eu falava, putz, tinha um blog na época que chamava Não Salvo, e tinha os Avassaladores, com aquela música Sou Foda. Aí eu falei, cara, isso é demais. Aí fui correr atrás, achei a empresa, chamava Galerão, que era de um cara chamado Denis. Esse Denis hoje é o Denis DJ. Aí falou, Denis, me licencia esse negócio. Mas que você quer isso? Quero. E a gente coloca lá e explode de vendas. E causa um estranhamento dentro da companhia. Porque você tá ganhando dinheiro com a Lady Gaga, com o Justin Bieber, de repente veio Avassaladores falando sou foda. E aí eu falei, cara, o mundo é do funk. Então eu já comecei a me interessar muito pelo funk. E aí quando começa um IPM, dentro de uma garagem, ninguém dava muita bola e atenção pra gente. E eu falei, putz, já sei, vou para um gênero que é carente de atenção, que é carente de estratégia. E aí eu começo a olhar para o funk. Inicialmente eu olho para uma empresa chamada Máximo, que era a empresa que trabalhava o funk de todo mundo, isso em 2011, 2012, e fecho com eles e a gente começa a trabalhar um monte de coisa. Fecho com uma outra empresa chamada Pop Funk do Rio, que me traz Valesca Popozuda. Essa daí eu já escutei falar, Pop Funk. E aí a gente lança lá Rodolfinho, eu esqueço os nomes, é uma cabeça de velho, cara. Mas aí a gente começa a trabalhar, começa a entender cada vez mais. E o Condzilla, ele era, na verdade, um produtor de videoclipe. Ele tinha um canal de YouTube, fazia o videoclipe para todo mundo. E como ninguém sabia muito como funcionava isso, ele subia no canal dele. Então, tinham 2 canais muito fortes de funk na época, que era o Condzilla e o Tom Produções. O Tom era desse tamanho e o Conde era desse tamanho. A gente fecha com os dois, isso em 2013, acho. E a gente começa a trabalhar. A GR6 era só uma produtora de eventos ali, fazendo um trabalho muito bom ali. O Rodrigo sabia fazer a parte de eventos. Só que ele também começou a criar um canal, então os vídeos que o Conde não conseguia subir, ele subia no canal dele e começou a dar dinheiro. Então, tanto a Condzilla como a GR6, a gente teve uma parceria muito boa ali no começo de, olha, vamos fazer isso, vamos organizar. Porque em 2013 não tinha streaming ainda. Tinha só o YouTube que dava dinheiro. Mas praticamente toda empresa de funk começou com a NRPM.
Assim, talvez tenha umas 6 que não começaram com a gente, mas todas, Love Funk, NVI, RW, e aí vou esquecendo os nomes, mas todas começaram com a ONRPM, o que foi uma coisa muito boa, porque a gente levou uma fonte de receita, a gente levou um respeito para pessoas que precisavam. Então, essa galera de comunidade, eles... Pô, vocês deram voz, né, para eles. Exato. Pô, o cara ou ia jogar bola, ou ia fazer a caminhada. E a gente falou, cara, tem grana aqui no funk, vamos começar a trabalhar. A gente via o orgulho das pessoas. Então, Bumbum Tantan do MC Fiote foi lançado pela gente, um monte dessas coisas. Guimê dessa época também, né? Guimê dessa época com plaquê de 100. E além disso, além do funk, teve muita coisa de rap que veio com a gente. Então, a gente tem o Racionais lá desde 2013, com todo o catálogo. A gente lançou, na época, o Emicida, que estava bombado, o Rashid, mais um monte de coisa legal. Então, eu acho que assim, a gente olhou para pessoas que não eram olhadas. Se você for ver até hoje, a grande indústria da música não olha para essas pessoas. Ele olha quando chega no top 10 lá. Sim. Chegou no top 10, stream, top 20, todo mundo aparece, chama para comer bolo, faz selfie. Mas vai lá na comunidade, vai entrar e vai ouvir a verdade dos caras. Sabe? Isso que falta ainda muito na música. E o funk não é um pouco demonizado? Porque a gente vê assim, sempre que a gente vê na televisão, particularmente, falando de funk, eles sempre procuram logo uma associação com fluxo, sei lá, com tretas de festa varanda madrugada, a molecada com as motos, assim, tipo... Ainda é um ritmo demonizado pela boa parte da imprensa toda? Eu acho que tudo que o jovem gosta, pastor, é demonizado, né, cara? Pô, o rock não era conhecido como sexo, drogas e rock and roll, cara? Então, tem isso no rock, assim como tem no axé, como tem no funk, como vai ter em qualquer outro gênero. Teve no reggae, né? Então assim, o funk, ele é muito mais explícito do que o rock foi. Mas essas pessoas estão falando que elas vivem no dia a dia, cara. Então ela vai cantar na música o que ela vê, o que ela sente. Então, dançar, ou brincar, ou ouvir o batidão. E mesmo assim, você tem as variações do funk, são mais de 27 variações. Você tem o funk consciente, você tem o funk mandelão, você tem todos eles vários ali. divididos mesmo. E qual funk que você gosta, Babi? Eu gosto... assim, Você é do Proibidão? Eu gosto muito do Proibidão, Mandelão, do Mandelão. Eu gosto daquele do mais forte também, que é o 150 BPM. 150 do Kevin. Eu adoro também. Então. Kevin Cris é artista nosso também. Que é mais uma batida mais... Canta aí. Não, quer dizer, deixa pra lá. Vai melhor não cantar, não. Vai que eu contrato. Deixa a Não, moça cantar. e nós vamos perder. Aí vocês vão perder, ó. Você pede comissão. Distribui e pede comissão, negativo, meu amigo. Não vou perder a Babi, não. Nem por decreto. Babi não sai do nosso podcast, tá? Não sai. Agora, explica pra gente exatamente como que é o trabalho da tua empresa, assim, como que funciona isso? A quem interessa? Ao músico, ao consumidor? Explica Como um o pouquinho pra músico gente. chega lá até lá, vai também. Vamos lá, eu acho que é até mais fácil falar quem são meus concorrentes diretos. Então as pessoas conseguem entender um pouco mais fácil. Então eu olho como concorrência direto a Sony Music, a Warner Music, a Universal Music, ou seja, as grandes gravadoras tradicionais, as majors que lançavam os artistas. Então essas são as minhas concorrências, ou seja, o artista que está nesse lugar, ele pode estar dentro da ONRPM. Pode estar nas duas ao mesmo tempo? Não. Porque a gente gosta de trabalhar com exclusividade. Porque se eu vou trabalhar alguém e vou desenvolver, fica dentro de casa. Vamos colher o que a gente está plantando aqui. Então, assim como essas empresas trabalham exclusividade artística, eu também trabalho essa exclusividade artística. Então, basicamente, hoje não existe, não que não existe, mas praticamente inexistente o físico. Então, fazer CD, DVD, fita cassete, é uma coisa micro. Mas o digital tomou conta. Como que você coloca a música no digital? Você precisa ter um contrato com essas plataformas. Você precisa ter uma plataforma para processar relatório, pagamento, ferramentas de marketing. Então a gente criou uma ferramenta, que é a ONRPM, para poder fazer tudo isso, onde dá autonomia para o artista. A grande sacada que a gente teve lá atrás era porque, como eu já tinha trabalhado em gravadora, e eu já fui dono da minha própria gravadora, eu sabia as dores, o que me doía. E o que principalmente doía? Relatórios transparentes. Então, eu recebia uma grana, às vezes, que eu falava, mas o que é esse dinheiro? Não, é a sua parte. Então, mas de quanto? Não, é a sua parte. Então, na ONRPM, a primeira coisa que a gente fez é um relatório transparente. Eu falo para o artista quanto vem da música dele e quanto veio bruto. Ou seja, ele sabe quanto eu ganho.
Olha que loucura. Só isso, por si só, já é uma quebra de paradigma de décadas. Décadas. Segunda coisa, eu falo pro artista, falo, você vai ser dono da sua música. Não é que a gravadora vai ser dona. Como assim? Mas gravadora sempre foi dona. A vida, o planeta inteiro. Não. Agora você vai ser dono. Você vai licenciar o seu produto pra gente por um determinado período. Ou seja, por um determinado período, eu posso pegar a sua música, colocar nos lugares e fazer a rentabilização disso. Ou seja, o cara faz a música, ele grava, ele faz O mundo tudo. já tinha virado independente, Lu. Sim. Não. Tô só A editora explicando também? pra galera. A parte da editora também? Sim. Você, Também. o direito autoral... E o direito fonomecânico. Fiz os dois. Nossa. E aí, assim, aí a pessoa pega... Você tem isso, eu falo, ó, com direito autoral esse mês você faturou, sei lá, 10 mil reais. É isso aí. 7 mil reais são seus, é isso? É isso aí. É isso aí. Melhor ainda, fala em dólar, porque todos os contratos eu fiz através da minha empresa americana. Então são contratos em dólar. Eu processo na moeda que eu recebo. Ou seja, não fico brincando com variação cambial para dar aquela mordidinha que talvez algumas pessoas façam. Eu aprendi a falar muito bem em podcast porque eu já tomei alguns bilhetinhos assim, entregues lá no meu escritório. Eu não falo mais nomes também. E aí a gente faz isso. Então, essa segunda coisa quebrou assim por completo. Fala, como assim? Porque era o grande poder que as gravadoras tinham. Você vai fazer o que eu tô mandando porque eu sou dono da sua música. Aí era foda. E o terceiro ponto era, as gravadoras pagavam 5%, 4%, 8% e muitas vezes com royalty break, ou seja, pagava metade. Então no digital. Num valor pagava que metade. o cara não sabia, né? Quer dizer isso. Ou seja, ó, tá seus 12 reais. Ah, que legal, muito obrigado. Pegar os 12 reais e ir embora. Só que não via que a gravadora talvez tinha recebido 90 ali. Sim. Aí eu falo, transparência, o cara é dono de tudo e eu pago 70% a 80%, às vezes até 85% de royalty. Ou seja, o cara fica com a grande massa do dinheiro dele, cara. É, porque ele que merece. fez, né? Toda a arte é toda É isso. dele, na verdade, né? Você só tá ajudando ele. Mas é que o que a as mostrar gravadoras o caminho. alegavam é que assim, mas eu tive um investimento de te botar no estúdio, de fazer você tocar em rádio, aqui, diz a lenda Exato, que e existe um tal que de tinha jabá, um né? baita de um custo, tá tudo bem. Mas quando o mundo, nos anos 90 ainda, vira de ponta cabeça e é jogado o MP3, a internet, que você não precisa mais de estúdios bilionários, gravar videoclipe com tomada aérea, você pode fazer um videoclipe com celular. Você gasta dinheiro onde, cara pálida?